Maravilhosa graça de Deus, nós não temos dificuldade nenhuma, amém? Você tem alguma dificuldade? Você passa por alguma luta? Por alguns momentos difíceis? Eu quero olhar hoje para um salmo. Sai um pouco de provérbio de Tiago. Domingo à tarde a gente está estudando Tiago e todo dia estuda provérbio. Mas só tem provérbio de Tiago na Bíblia, tem outros textos. E hoje a gente vai para um salmo. Eu li o Salmo 4 aqui com vocês, né, no início do culto, que é um salmo de Davi, um salmo que ele faz à noite. Hoje a gente vai ver o Salmo 3, que é a oração matinal de Davi. E é um salmo que fala muito comigo. O Salmo 3 fala como o Senhor provê a cada um de nós durante as dificuldades, aqueles momentos mais difíceis que a gente passa na vida. E a gente vai entender, olhando para esse texto, que a fé em Deus é a chave para a gente superar qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que a gente possa passar. A fé em Deus vai nos ajudar a nos preparar para enfrentar os maiores desafios da vida. Portanto, a gente vai ler junto agora o Salmo de número 3. E nessa noite nós vamos aprender que o Senhor, Ele provê durante as dificuldades. Talvez você já conheça esse texto, e você hoje vai só relembrar algumas verdades da palavra. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és a minha glória, mantens a minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do seu santo monte. Deitei-me e dormi tranquilo. Acordei em segurança, pois é o Senhor que me guardava. Eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo, quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Numa outra versão, ele diz, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Se na sua Bíblia tem aquelas explicações debaixo do capítulo, você vai ver que na sua Bíblia está escrito que esse salmo, ele é de Davi. E ele compôs esse cântico, esse salmo, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Essa história da fuga de Davi, do seu próprio filho, está lá em 2 Samuel capítulo 15. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 15, nós vemos todo o contexto desse salmo, deste momento que o salmista está vivendo. É uma história profundamente triste, trágica. Um filho que toma o reinado do pai, a realeza do pai, e quando Davi foge, os exércitos de Absalão, eles vinham para conquistar Jerusalém. Davi está passando aqui um momento onde ele se sente traído pelo próprio filho, porque o filho foi ganhando o coração das pessoas para poder conseguir o reino, conseguir o reinado, tirar o pai do trono. Você consegue imaginar o próprio filho tentando tirar a vida do pai? Você consegue imaginar o próprio filho trazendo um exército para fazer isso? Matar o pai. Muitos dos salmos são escritos para mostrar que Deus esteve conosco em situações difíceis. E o Salmo 3, ele é uma canção do verdadeiro conforto, descanso, confiança que nós temos nas nossas dificuldades, que são reais, que são profundas, em que em alguns momentos são desesperadoras, em que a gente não sabe o que fazer. Não foi na juventude que Davi passou por isso. Ele já estava no trono há algum tempo. Ele já havia adulterado com Betseba. As consequências do seu pecado, da sua desobediência, já estava atingindo a sua família. Parece que aquilo que Davi fez no seu adultério, no assassinato, manchou um pouco da sua autoridade moral, porque a família dele começou a se desintegrar. Quando seu filho Aminon
violou a sua meia-irmã chamada Tamar, a Bíblia fala que Davi não disse nada. Isso enfureceu o irmão de Tamar, Absalão, e ele partiu numa jornada de vingança, que não parou até ele roubar o trono do seu pai. E foi nesse contexto de um golpe repentino de Absalão contra Davi, que Davi foge com alguns conselheiros para o deserto, e num momento de fuga no deserto, imagine os sentimentos, as emoções que esse homem estava experimentando, ele escreve e ele ora esse salmo. Portanto, quando a gente olha lá para 2 Samuel 15:30, diz que Davi, ele subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço, cobriu a cabeça em sinal de tristeza, e todos os que seguiam com ele cobriram a cabeça e também choravam. Foi esse o contexto que este homem escreveu esse salmo. E por que é importante saber disso? Porque a gente olha o texto e talvez fala, nossa, que homem, que fé, não passava dificuldades. Ele estava passando por esse momento trágico, triste, de muitas emoções. E ele traz, então, esse ensinamento. Ele chega a declarar muitos, enormes problemas. Ó Senhor, eu tenho tantos inimigos. E o triste é saber que dentro desses tantos inimigos está o seu próprio filho. Tantos que me perseguem, tanta gente que é contra mim. Eu não sei se você já percebeu, mas é muito mais as pessoas que querem o nosso mal do que os que querem o nosso bem, não é? Muito mais pessoas que torcem para que as coisas não dê certo para nós do que dê certo. E Davi está dizendo, olha, eu estou entendendo que há tantas pessoas, tantos inimigos, tanta gente que é contra mim. São muitos que estão dizendo, Deus não vai te livrar. Davi, dessa vez, Deus não vai te ajudar. Davi, dessa vez, você está sozinho. Era esse o sentimento. Se sentindo traído pelo próprio filho, fugindo para não morrer, num deserto. E ao olhar a situação, ele reconhece quantos inimigos. Você já se sentiu assim? Parece que eu busco a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, mas aumenta cada vez mais os problemas, as dificuldades. São tantas as coisas que vão aparecendo e parece que nunca vêm sozinhas, né? Sempre vem acompanhando com um monte de outras coisas. Para que a vida de fato vire essa tribulação, essa provação. Mas o que a gente vê aqui é esse homem dizendo que muitas pessoas estão o incomodando. Por muitos anos, Absalão trabalhou nas costas de Davi para controlar, para assumir o reino. Ele reuniu um exército em Hebrom para conquistar Jerusalém. E a notícia chegou em Davi. Os corações dos homens de Israel estão com Absalão. Está lá em 2 Samuel 15:13. Absalão conseguiu conquistar o coração das pessoas. E é por isso que Davi, ele declara, agora todos estão contra mim. São muitos os inimigos. São muitas pessoas que me perseguem. Quantas pessoas contra mim? Quantas vezes talvez você passa por situações e você vê pessoas dizendo, olha, Deus não vai te ajudar agora não. Não tem jeito não. Era o que Davi estava sentindo. Só que ele continua. O mesmo Deus que permitiu ele passar por muitos problemas, por muitas pessoas que o perseguiam, era o Davi que tinha no Senhor a sua segurança. Eu gosto dessa expressão quando ele diz, olha, são muitos que me perseguem, são muitos que dizem, olha, Deus não vai te ajudar. Mas aí vem essa palavra, mas estão me perseguindo, estão me desejando mal, estão querendo minha morte, mas tu, ó Senhor, és o meu escudo. O Senhor está ao meu redor, tu és a minha glória, é o Senhor que mantém a minha cabeça em pé. Tu és o meu escudo.
Davi estava lutando pela sua vida. O escudo aqui representa algo que o protegia. Um escudo só é relevante durante uma batalha. Um escudo não significa que as flechas não vão voar, mas ele vai estar protegido. O escudo de Davi não era só um objeto, era o Senhor. O Senhor é o meu escudo. São muitos que me perseguem, são muitos que se levantam contra mim, mas a minha proteção é o Senhor. O Senhor é meu escudo. É o Senhor que vai me proteger dessa situação. Embora o nosso corpo físico possa sofrer, possamos perder coisas próximas, importantes, o que Davi sabia é que uma coisa ninguém podia tirar dele: Deus, a presença de Deus da vida dele. E por isso ele declara: o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha glória. Quem está dizendo isso era alguém que tinha acabado de perder o reinado, não era mais rei, não estava mais no trono. E ele está dizendo, mesmo não tendo mais o trono, tiraram eu ali do poder, mas a minha glória é o Senhor, não é a minha posição política. O Senhor é a minha glória. A coisa mais importante que ninguém pode tirar de mim é o Senhor, porque o Senhor é a minha glória. Quantas pessoas que se perderem algumas coisas, para elas perderam tudo. Este homem perde o reinado e continua dizendo: a minha glória está no Senhor e não na posição que eu tinha. É o Senhor a minha glória. Foi o Senhor que deu a Davi significado, sentido para a sua vida. A fé de Davi era tão grande que nada superava o que Deus significava para ele. Nem mesmo a sua própria família, os seus amigos, a sua posição. Embora Davi estivesse aqui sofrendo a perda do reinado, neste momento ele reconhece que a glória dele estava no Senhor e não nas coisas. Quantas vezes a gente se preocupa tanto com a glória do homem e não nos preocupamos com a glória de Deus, com a aprovação do homem e não com a aprovação de Deus, com o elogio dos homens e não com: será que Deus está aprovando a minha conduta, minha vida, minhas ações, minhas palavras? Ficamos preocupados com os outros, o que os outros estão dizendo, o que os outros pensam de nós, e nós nos esquecemos que a nossa maior glória é o Senhor, não é os outros, não é o que os outros pensam ou a aprovação dos outros. A glória de Deus é tudo o que importa, é ela que nos sustenta. Era isso que ele acreditava. E por isso ele declara: o Senhor mantém eu, sendo perseguido pelo próprio filho no deserto, sem o reino, de cabeça erguida. Essa imagem, cabeça baixa, é a imagem de alguém que está no total desespero, de tal forma que a pessoa não tem capacidade de erguer a cabeça, de se motivar, ter ânimo. Ela então se entrega, ela se rende. Todos nós sabemos o que é esse sentimento, quando simplesmente a gente baixa a cabeça, suspira e talvez pensa que não vamos sair dessa. Davi está dizendo: Deus é o Senhor que me mantém de cabeça erguida. Não é essa situação que eu estou passando que vai fazer com que eu me prostre, com que eu me renda, com que eu me entregue, com que eu desista. O que você tem passado? Talvez Deus está dizendo para você hoje: você precisa continuar de cabeça erguida. Ter a cabeça levantada significa, primeiro, que nós estamos submissos à vontade de Deus, mas Deus está nos sustentando. A rebelião de Absalão foi consequência do pecado de Davi, mas Davi está dizendo: mesmo errando, mesmo pecando, eu confio na graça de Deus, e a graça e a misericórdia de Deus que me mantém de cabeça erguida, levantada. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Ele vai nos proteger em tempos difíceis. Olhar esse texto sem saber o contexto, a gente não consegue compreendê-lo totalmente. Agora, saber que este homem
que está dizendo: Deus é meu escudo, estava precisando de proteção. Deus, o Senhor é a minha glória, tinha perdido o seu reinado. O Senhor me mantém de cabeça erguida, era alguém que estava sendo perseguido pelo próprio filho. Imagina o que ele estava ouvindo das pessoas à sua volta. É por isso que quando ele foge chorando, num sinal de quebrantamento, num sinal de tristeza, de agonia. Mas ele continua. O que ele fez? Deitei numa cama e chorei a noite toda. É isso que ele fez? Eu clamei ao Senhor. Ele não tomou uma atitude de sou vítima. Olha o que está acontecendo comigo. Por que comigo, Senhor? Por que comigo de novo? Por que isso? Não, ele clamou ao Senhor e Deus o respondeu do seu santo monte. Davi aqui nos ensina que nos piores momentos da vida nós temos algo a fazer. E esse algo é clamar ao Senhor. Buscar a Deus. É isso que a gente faz? Qual tem sido a nossa atitude diante dos momentos de desespero? Ele fez isso. E sabe o que Deus deu a ele? O que Deus proporcionou para ele? Alívio. Olha o que ele diz nesse texto. Esse texto é um texto que mexe muito comigo. No deserto, sendo perseguido pelo filho, a qualquer momento o exército do filho podia aparecer ali para matá-lo. E ele diz que ele conseguiu deitar, dormir tranquilo, acordar em segurança, porque ele tinha uma tropa ali do lado dele. Porque o Senhor é quem o guardava. Dá para entender isso? Sendo que a gente, uma coisinha de nada que acontece, a gente já perde o sono. A gente não consegue descansar. A gente já perde a paz. A gente já fica tudo descontrolado emocionalmente. Esse homem está dizendo o seguinte: meu filho está me perseguindo, o reino eu já perdi, estou aqui no deserto, fugindo, mas não tem nada que eu possa fazer para resolver. Minha preocupação não vai resolver. Ficar acordado esperando ele chegar não vai resolver. Eu vou fazer o que eu posso fazer: deitar, dormir e acordar, porque a minha segurança é aqui o Senhor. Ele me guarda, Ele é meu escudo, Ele é minha proteção. Será que Davi nos ensina algo aqui hoje? Com relação à ansiedade, com relação a termos mais aquele aquietar o coração, esperar com paciência a ação de Deus, entender que as coisas não estão nas nossas mãos, no nosso controle. Davi está nos ensinando isso. O Senhor dá conforto, o Senhor proporciona alívio quando nós descansamos, quando nós fazemos a nossa parte e deixamos Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ia resolver alguma coisa ele ficar acordado? Perdeu o sono? Tem pessoas que estão vivendo esse versículo de forma diferente. Eu tentei deitar, eu não consegui dormir tranquilo, eu acordei mais estressado e mais perturbado do que eu estava, porque eu não consigo confiar no Senhor completamente. Eu não consigo entregar, eu não consigo descansar nele. Eu quero eu resolver, eu controlar. Geralmente a gente vê na Bíblia perseguidos tendo dificuldade de dormir. Imagina as pessoas que estão vivendo aquele conflito ali. Como que dorme, sabendo que a qualquer momento uma bomba pode cair? Como descansa? Davi estava vivendo algo parecido, fugindo de um exército, do próprio filho. E quando a gente está no meio de uma turbulência, muitas vezes o sono é aquilo que nós vamos perder. Ficamos acordados à noite, ficamos revirando, ficamos tentando resolver, ficamos tentando planejar algo. Amanhã eu faço... E a gente acorda no outro dia, todo quebrado, sem estar descansado, e não vai resolver nada. Para Davi,
essa ansiedade, essa preocupação não ia resolver. Ele simplesmente deita, dorme e acorda em segurança. Isso não numa cama, isso não debaixo de uma coberta, num lugar confortado como a gente tem hoje. Isso num deserto, fugindo, experimentando tudo o que ele estava experimentando nas suas emoções, nos seus questionamentos. Ele diz: eu deitei, eu dormi, eu acordei. E tudo isso eu consegui, não porque eu sou forte, porque alguém me guarda, alguém me sustenta, alguém me protege. E esse alguém é o Senhor. É isso que a gente precisa, querido. É por isso que ele declara o seguinte: você acha que esse homem não estava sentindo medo? Mas por ter Deus como escudo, ele declara: eu não tenho medo de milhares. Nessa tradução, de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Eu não tenho medo. O que Davi está dizendo é, ele encarou os seus medos e disse: eu não tenho medo, eu vou enfrentá-los. Eu não vou ficar jogado, prostrado. Eu não tenho medo. E não porque ele era forte, é porque a força dele vinha do Senhor. O escudo dele era o Senhor. A proteção dele estava no Senhor. Sabe por que a gente se sente tão fraco? Porque é na nossa força que a gente quer vencer as dificuldades. Não é na força do Senhor. Paulo, experimentando algumas situações difíceis, ele diz: quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Porque é a força de Deus que vem e me fortalece. E Davi está passando por isso. O Senhor sustentando ele. E ele disse: eu não tenho medo. Se 10.000 pessoas agora me cercarem de todos os lados, eu não tenho medo. E aí a gente vê uma notícia na TV, já fica todo amedrontado. Como que vai ser mês que vem? Olha como que vai ser o ano que vem. Alguma situação que surge e a gente já se entrega para o medo. Davi estava passando por tudo isso, conseguia dormir tranquilo e enfrentava o seu medo. É como se ele estivesse olhando para o medo dele e dizendo: eu não tenho medo de você. Eu não estou sozinho. Eu tenho Deus comigo. Por isso eu não tenho medo. Quais são os medos que talvez você tenha que enfrentar? E que você tem que dizer: eu não tenho mais medo. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O medo, ele é o grande inimigo. Se ele não for controlado, ele vai nos controlar. Ele vai nos aprisionar. O resultado de uma fé que luta com coragem diante das grandes adversidades é essa. O Provérbios, agora eu vou para Provérbios, capítulo 3, versículo 24. Quando você se deitar, você não vai ter medo. Você vai se deitar e o seu sono será suave. Quando nós confiamos no Senhor. Quando nós enfrentamos os nossos medos. O Salmo 46, versículo 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, da dificuldade, da aflição. Se eu sei que Deus é tudo isso para mim, por que ter medo? É o que Davi está dizendo. Eu não tenho medo. E de fato, demonstrou que não tinha, porque conseguiu fazer isso. Se deitou. Em nenhum momento fala aqui que ele tomou Rivotril ou qualquer outro remédio para poder dormir. Ele simplesmente tinha confiança de que o Senhor era o seu guardador, protetor, sustentador. Ele tinha certeza de que o Senhor dá a nós garantia de vitória. É por isso que ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E aí ele muda um pouco a oração. Não era ele que ia acertar os seus inimigos. Senhor, que o Senhor acerte os meus inimigos.
que a gente não tem que fazer uma oração assim, né? Não é para você orar assim por aquela pessoa do trabalho, não. Deus dá uma bem dada no queixo dele. Quebra os dentes daquele abençoado. Não faz isso, não. Mas Davi está dizendo o quê? Está nas tuas mãos, Senhor. Cuida disso para mim. Salva-me. Ele está pedindo proteção, salvação, cuidado, porque ele confiava nesse Deus. E geralmente quando a gente passa por um momento de dificuldade, tem muitas pessoas que só têm aquele papel de vitimismo. Ela olha só para ela, para as suas dificuldades, para as suas lutas, olha como eu sofro, olha como eu estou, olha como Deus... E esquece de olhar os outros. Esse homem, ele tinha acabado de perder o reinado, estava fugindo do próprio filho, e a oração dele não é só para ele: salva-me, Senhor. Mas, Senhor, abençoa o teu povo. Ele continua olhando o povo e pedindo a bênção de Deus, não para ele só, mas para o povo. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. É do Senhor que vem o livramento, é do Senhor que vem a salvação. E ele havia acabado de pedir: Senhor, salva-me. E ele diz: Senhor, abençoa o teu povo. Mesmo no momento mais difícil, Davi reconhece Deus como única fonte de salvação e olha ao redor. Não olha só para ele, não olha só para a sua situação, ele olha para o outro. Ele deseja a bênção do outro. Ele ora para outros. Porque esse povo, você acha que esse povo não estava sofrendo também? O povo estava dividido. O povo estava vivendo esse momento de uma troca de reinado que não foi nada em paz. E ele, sabendo de tudo que o povo estava vivenciando naquele momento, ele diz: Senhor, abençoa esse povo. Abençoa o teu povo. Em meio aos problemas e angústias, o primeiro lugar que a gente tem que voltar é para o Senhor. É por isso que Davi começa o salmo dizendo: ó Senhor. E várias expressões no salmo é ó Senhor. Ele olha para o Senhor. Ele não olha para a situação. Ele não olha para o que ele estava vivendo. Em meio aos problemas, podemos nos tornar pessoas egocêntricas. Ele olha para os outros, abençoa o teu povo. Ele intercede por outros, pelo interesse dos outros. Querido, é o Senhor que provê a mim e a você durante as dificuldades. Aos momentos mais difíceis da vida, é o Senhor que provê. Eu não sei como está a sua vida, como você avalia este ano, como você chega no mês de novembro. Alguns aqui bem motivados, alguns se sentindo aquela laranja, né, que já foi tirada todo o caldo, pedindo: Senhor, renova, traz um renovo, senão eu não aguento terminar o ano. Eu não sei como você está. O que eu sei é que Davi nos ensinou hoje onde os nossos olhos têm que estar, quem é a nossa proteção, e onde a gente busca socorro quando a gente passa por dificuldades, por lutas. É no Senhor. É no Senhor. O Senhor provê diante dos problemas. Ele ouve as nossas orações. Ele nos dá segurança. Ele fornece o alívio. Ele se envolve conosco naquilo que a gente está passando. Você não está sozinho. Amém? Portanto, nós vamos louvar o Senhor neste momento. E vamos fazer desse cântico a nossa oração. Depois, na sua casa, leia de novo o Salmo número 3. Faça desse salmo também a sua oração matinal. Não como uma reza, mas para você lembrar todos os dias pela manhã como tem que ser as suas atitudes, como você tem que enfrentar os seus medos. Talvez você já levanta cedo com medo de algumas coisas, com medo de mais um dia, com medo de enfrentar mais um dia, com medo de fazer escolhas. Davi levantou. Ele não sabia como seria aquele dia, com tudo aquilo que ele estava vivenciando, mas uma coisa ele sabia: vou enfrentar os meus medos. Eu não tenho mais medo
mesmo que 10.000 pessoas venham e me cerquem de todos os lados, eu não estou sozinho. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor?